Saudações, servidores da Universidade de Pernambuco. O objetivo de nós estarmos aqui, eu e Zé Rosa, presidente do SINDUP, é de levar a você, servidor, alguns esclarecimentos sobre uma avalanche de mentiras que tem surgido aqui na Universidade de Pernambuco em relação ao nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco, por conta das eleições sindicais que vão ocorrer no começo de setembro. Quem não tem proposta, naturalmente, se vale da mentira para estar enganando você no seu local de trabalho. Repare que ninguém vai com proposta, eles não vão com proposta, mas com mentiras, né? E nós, não para estar respondendo a esse pessoal, porque são desqualificados, nós não vamos entrar na discussão com eles. Mas como a mentira, a gente reconhece, tem um efeito poderoso, forte, precisa ser combatido. E o nosso objetivo aqui é desmentir esse pessoal sobre algumas ações do SINDUP. A primeira mentira tem relação com o que eles dizem sobre a perda de prazo em relação ao enquadramento por tempo de serviço. Aliás, a um reenquadramento por tempo de serviço. E essa perda de prazo desse reenquadramento estaria causando prejuízo ao servidor de R$ 500 a R$ 1.200. Para rebater essa mentirinha, nós fizemos inclusive esse SINDUP urgente. Se você ler esse material, você vai encontrar aqui todo o desmentido. A primeira questão é a seguinte: o pelego, ele consegue pegar uma resposta do governo em relação a uma pauta sindical e valorizar a resposta do governo em detrimento da sua própria categoria. Mostraram aí, rapaz, um ofício da Secretaria de Administração dizendo que não era possível discutir a pauta do SINDUP, reenquadramento, ou seja lá o que fosse, em 2014, em função de ser um ano eleitoral. Então esse pessoal, os pelegos da Chapa 20, colocam o governo do Estado como bonzinho e o sindicato como o miserável. Bonzinho porque, supostamente, eles fariam o reenquadramento por tempo de serviço se não fosse o período eleitoral. Meus amigos, a questão que a gente coloca é a seguinte, e aqui o Pinóquio desmente esse argumento. O governo não fez reenquadramento por tempo de serviço por causa do período eleitoral. Se ele é tão bonzinho, por que ele não fez antes do período eleitoral? Porque a pauta do sindicato, desde 2010, tem contida lá a solicitação, a reivindicação de um reenquadramento por tempo de serviço, desde 2010. Por que não fez em 2010? Por que não fez em 2011? Por que não fez em 2012? Em 2013, por que não fez? O governo não é bonzinho? Em todos esses anos, ele alegava uma desculpa. Era porque estava fazendo uma parcela da equiparação, era porque tinha dado um reajuste, não podia fazer o reenquadramento. Aí, em 2014, alega um período eleitoral. Isso alegou para o SINDUP e alegou para todos os sindicatos. Aí, o sindicato perdeu o prazo, porque, inclusive, em período eleitoral, reestruturação de carreira é possível fazer. Então, seria possível fazer um reenquadramento. Mas essa foi uma desculpa que o governo do Estado deu. E por que não fez depois do período eleitoral? Então a gente quer mostrar a você, pessoal, que nós temos um grupo que quer entrar no sindicato que valida resposta safada do governo do Estado para não atender uma demanda dos servidores da Universidade de Pernambuco. Essa é a primeira questão. Coisa própria de pelego. Validar a resposta do governo do Estado para não atender a pauta do sindicato. E a outra é a questão que eles estão colocando, é um número estúpido, que a falta do reenquadramento implica num prejuízo para você de R$ 500 a R$ 1.200. Desde 2010, nós estamos demonstrando, inclusive por número, o que é que expressa a falta de enquadramento por tempo de serviço para o servidor. O governo do Estado impõe todo mês um prejuízo ao servidor da Universidade de Pernambuco, por conta da ausência de um reenquadramento. E a gente não quer nem reenquadramento considerando decênio, a gente quer reenquadramento considerando o efetivo tempo de serviço, porque não adianta enquadrar uma pessoa que tem 19 anos em 10 anos de carreira, uma pessoa que tem 29 anos em 20 anos de carreira. A gente quer o enquadramento considerando o efetivo tempo de serviço. Agora, esse pessoal age com tanta má fé, com tanta vigarice, com tanto desrespeito à sua inteligência, que diz que esse prejuízo é de R$ 500 a R$ 1.200. Então a gente fez até esse materialzinho aqui, colocou o burrinho para fazer conta para eles, né?
A falta de um reenquadramento por tempo de serviço nos moldes do que foi feito em 2007 implica para o servidor de nível elementar uma perda de R$ 47 a R$ 316. Se fosse R$ 1 era injusto, porque a gente já viu o governo roubar trabalhador de toda forma, mas roubar tempo de serviço é a primeira vez que a gente vê aqui em Pernambuco. Então, para o servidor de nível elementar, ele deixa de receber lá no contra-cheque dele de R$ 47 a R$ 316, dependendo do tempo de serviço e da escolaridade. Servidor de nível médio, quanto é que deixa de receber por conta da omissão do governo do Estado? R$ 53 a R$ 354. E o servidor de nível superior, dependendo da titulação e do tempo de serviço, vai de R$ 119 a R$ 750, se ele for um doutor e tiver na última classe. Então, o que a gente quer dizer com isso é que quem dá prejuízo ao servidor não é o sindicato, é o governo do Estado. E há 5 anos nós estamos lutando por um reenquadramento por tempo de serviço. Isso está provado, inclusive, no nosso material, nos jornais do Sindup e no Sindup Urgente. Então, essa é uma questão que a gente vem aqui rebater de forma objetiva, alertando para a safadeza do argumento desse pessoal quando diz que foi o Sindup que deu prejuízo. O Sindup não dá prejuízo, quem dá prejuízo é o governo do Estado. Nos últimos 5 anos, o que o Sindup fez foi colocar dinheiro no bolso do servidor. Agora, Zé Rosa, você pode falar sobre o outro assunto, né? A outra mentira safada, que é a questão do sindicato perder o desconto do Funafim. Bom dia, meu amigo servidor, minha amiga servidora da Universidade de Pernambuco. É lamentável que estejamos que ocupar esse espaço, né, para desfazer mentiras, leviandades, né, que alguns colegas nossos de categoria trazem de prejuízo para nossos servidores. Os companheiros da chapa, se é que assim pode ser chamado, companheiros da chapa 20, vem trazendo a falácia de que nós perdemos a alíquota, o desconto da alíquota de 13,5%, da redução de 13,5% sobre o Funafim. Lamentavelmente, esses companheiros ou desconhecem, né, o processo ou querem enganar aos nossos companheiros servidores da Universidade de Pernambuco. É enganado, né? Esse processo, essa redução da alíquota de 13,5% para 10% foi fruto de um processo ajuizado na Justiça há mais de 10 anos atrás, que não só nós, sindicatos servidores da UPE, como demais sindicatos do servidor do Estado de Pernambuco, ajuizaram naquela ocasião, tivemos essa conquista, e de lá para cá, o único sindicato que conseguiu perdurar com essa redução no desconto do Funafim foi o Sindup, inclusive contrariando os preceitos da Constituição Federal, que estabelece que o percentual mínimo é de 11%. Isso foi tentado derrubar no governo Jarbas, o governo Jarbas não conseguiu, infelizmente, agora no atual governo, no governo de Eduardo Campos, ele conseguiu derrubar essa alíquota e nós perdemos o desconto, que era de 13,5% para 10%, tinha reduzido para 10%, e voltamos aos 13,5%. Então, no entanto, meu amigo servidor, minha amiga servidora, é este o candidato, né, que quer vir para o sindicato com falsidades ideológicas, com falsidades com levianismo, né, levando engodo e querendo apregoar para vocês mentiras, e apregoando para vocês mentiras e inverdade sobre o sindicato do servidor da Universidade de Pernambuco, e em particular sobre a atual gestão do sindicato. Eu quero que você, servidor, que você, minha amiga servidora, não se deixe levar por essas leviandades. O nosso sindicato tem as portas abertas para que você venha à sede buscar esclarecimento, ou se assim julgar, pode convocar a direção do sindicato, que nós iremos até o seu local de trabalho, para esclarecer qualquer inverdade que venha a ser dita por quem quer que seja pela chapa 20 ou por qualquer um outro instrumento que essa chapa venha utilizar. Companheiros, essas informações que nós precisamos dar para vocês. Só segura aí agora que eu vou desmentir a outra lorota. A outra lorota, o sindicato não fez campanha salarial em 2015. Publicamos esse material aqui para mostrar que está havendo campanha salarial. Até com o vice-governador nós conversamos sobre a nossa proposta de reestruturação de carreira, que envolve reenquadramento por tempo de serviço, considerando o efetivo tempo de serviço, incentiva a titulação nos moldes do que já existe aqui na UPE para os docentes, criação de incentivo
de adicional de qualificação, a reformulação da nossa tabela nos moldes da tabela salarial dos advogados, isso tudo está nesse material. Isso foi discutido, inclusive, amplamente no Congresso do Sindup e foi discutido nas assembleias do Sindicato dos Servidores, que homologou a pauta que está publicada aqui. Agora, pessoal, é preciso ser sincero, ser franco e não usar de bravata. Tem uma crise econômica aí séria. O que a gente está discutindo com o governo é que a reestruturação da carreira se faça a partir de 2016 e até o final do governo Paulo Câmara. Se a gente disser que agora vai arrancar reajuste do governo, estou lhe enganando. Estou sendo mentiroso. E isso é uma prática que não é minha nem é de ninguém aqui no Sindup. A gente não vai vender ilusão. Nos últimos anos, todo ano, nos últimos 5 anos, você teve reajuste no seu salário base. Merecia ter tido, inclusive, mais. O governo é que fecha os canais. Agora, nos últimos anos, a gente botou dinheiro no seu bolso. A gente conquistou direito para os servidores da Universidade de Pernambuco. Esse ano tem uma crise que está fazendo com que as negociações sejam ruins para os servidores da Universidade de Pernambuco e para todos os servidores do Estado. Não é só para a gente, não. Então, eu quero dizer, estamos distribuindo isso aqui nos locais de trabalho, tem na nossa página do Sindup. Campanha salarial tem que ser muito doido, ou muito cego, ou muito idiota, ou muito mentiroso, para estar negando a realidade. Isso aqui não é Photoshop, não. Então, em relação à campanha salarial, a gente recomenda, inclusive, que dê uma lida nesse material aqui, né, para você se apropriar da nossa pauta que foi discutida numa assembleia dos servidores aqui no auditório do Sindup. A outra questão que a gente gostaria de rebater é que o Sindup apoiou, uma das mentiras que eles falam por aí, é que o Sindup apoiou o fim das eleições para diretores dos hospitais. Quando houve o fim das eleições para diretor dos hospitais, esse mentiroso, que é candidato a presidente da Chapa 20, ele era membro, inclusive, do Sindup. E o outro mentiroso que está lá na associação, que ainda está aqui no sindicato, no Conselho Fiscal, também eram da diretoria do Sindup. E eles sabem, mais do que ninguém, porque eles acompanharam essa discussão, porque, inclusive, dessa reunião, há registro no YouTube, e há, inclusive, uma ata dessa reunião do Conselho Universitário que criou o complexo hospitalar e mudou a forma de indicação dos diretores dos hospitais. E aqui está com todas as letras, em português, não é em grego não, que nós nos abstivemos dessa discussão, nós não votamos. E o Sindup não votou por um motivo simples, porque a convocação para essa votação no Conselho Universitário, ela se deu da noite para o dia. Não teve oportunidade de que o Sindup discutisse a proposta que foi apresentada lá com a categoria. O que a gente queria era fazer a discussão com a categoria. Como não fizemos, nós nem votamos nem contra, nem a favor. Então, o posicionamento do Sindup, naquele momento, foi esse. Então, nós não votamos nem apoiamos o fim das eleições. Eu, como indivíduo, como servidor, eu tenho uma opinião sobre isso. Fim de eleição, votar em patrão, isso é uma opinião minha, pessoal. Não é a opinião da direção do Sindup, isso aí eu digo com toda tranquilidade. Eu quero que vocês me digam qual é a carreira por aí que está consolidada, estabilizada e que a estabilidade dessa carreira, a consolidação dessa carreira em todos os aspectos tem relação com a eleição de diretor de hospital. Não tem. Se você me mostrar uma carreira no serviço público que tenha, o sucesso da carreira tenha relação com a eleição de patrão, eu peço a exoneração da UPE. E ainda digo mais, me mostre isso no serviço público estadual, federal e municipal. Eu quero também aproveitar para desfazer, né, comentários e mentiras, né, a respeito de um espaço que o sindicato tinha e que hoje eles dizem que o sindicato destruiu um espaço que era destinado à festa para os servidores. Primeiro eu quero dizer a você, caro amigo servidor, cara amiga servidora, que esse espaço que o sindicato tinha era um espaço semi-ocioso. Na verdade, era um espaço que se utilizava para, em alguns momentos, aulas de dança,
e que observamos que esse espaço ele não estava sendo ocupado ou não estava sendo construtivo para o sindicato. Tínhamos necessidade de, em nossas assembleias, sempre estarmos na dependência dos auditórios das faculdades das ciências médicas, da enfermagem, ou de qualquer um outro, do PROCAP, ou de qualquer um outro que pudesse abrigar as nossas assembleias. Obviamente que o sindicato precisava de um espaço onde ele pudesse realizar suas assembleias. Esse espaço hoje, ele foi construído um auditório que inclusive está de excelente qualidade. Se você servidor, você servidora, que ainda não teve a oportunidade de visitar o sindicato e conhecer esse espaço que é seu, onde realizaremos nossas assembleias, nossas conferências, nossos debates, enfim, é um espaço destinado a você, servidor, para essas finalidades. Afinal de contas, sindicato é para proferir, é para organizar e trabalhar a luta dos servidores. Este é o papel do sindicato. As atividades sociais, o sindicato não tem deixado de fazer, tem feito fora do sindicato, como recentemente todas as nossas festas de final de ano, de São João, são feitas em clubes ou em clubes fechados ou em clubes de lazer, como foi o caso do Santa Luzia, o último onde nós fizemos a nossa festa de confraternização de final de ano. No entanto, eu queria dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, colegas de trabalho, contrariando o que diz o nosso companheiro, façam uma visita à entidade a qual ele preside. Procurem saber dele como é que está aquela entidade, porque inclusive temos conhecimento de que ao assumir, este companheiro tinha naquela entidade uma motocicleta, uma moto que era destinada ao serviço da associação, um compressor que foi fruto, né, de um serviço de odontologia que lá tinha. Esse compressor sumiu e esta moto também sumiu. Este companheiro que lá preside nunca prestou conta ao seu associado do destino que foi dado a esse patrimônio daquela entidade. Hoje, inclusive, né, aquela entidade vive na mão de agiota, porque o atual presidente, Miqueias, e o seu tesoureiro, o Augusto, assim o fizeram para fazer aquela reforma, que é uma reforma que não mudou em nada a entidade e deixou a entidade comprometida na mão de agiota. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a relação que existe hoje entre o grupo da Chapa 20, que está lá liderado por seu Miqueias e companhia, e o grupo da Chapa 10, aqui liderada pelo companheiro Érico, candidato, e demais companheiros, que tem essa diferença de conduta, de comportamento e de trabalho político. Eu queria que o companheiro apresentasse proposta no decorrer do debate sobre as eleições e que não ficasse utilizando de baixaria, não é, como instrumento de campanha. Porque o que nós temos é proposta. E estamos levando a vocês, no dia a dia, na categoria, a nossa proposta, e está também disponibilizada no site da Chapa e também nas páginas do sindicato. Muito obrigado a você, companheiro e companheira. Não se deixe levar por essas falácias, desses mentirosos, desses pinóquios, que infelizmente temos dentro da universidade. A minha saideira para encerrar isso aqui, esclarecer outra mentira que tem sido difundida aí nos hospitais, principalmente nos hospitais que tem relação com a volta da produtividade nas férias. A gente sabe que o governo do estado editou uma lei complementar há alguns anos e retirou a produtividade que era paga nas férias aos servidores, né? Somente aos servidores aqui da Universidade de Pernambuco. E nós resgatamos o pagamento da produtividade nas férias na reunião do Conselho Universitário de dezembro passado. E esse pessoal anda por aí dizendo que foram eles que conseguiram. Veja só, o cabra consegue mentir, tendo toda uma documentação que fala que o Sindup fez uma conquista e eles ficam dizendo que foi obra deles. O nome disso é estelionato. E aí eu quero valorizar aqui, inclusive, pessoal, a pauta dessa reunião do Conselho Universitário, a ata, me desculpe, a ata, que diz assim, eu quero ler só um trechinho para você aqui, aliás, eu não vou nem ler, eu vou fazer uma síntese, né? Nessa reunião do Conselho Universitário, que autorizou a volta do pagamento da produtividade nas férias, todas as direções, reitor e vice-reitor na época, foram a favor da demanda apresentada pelo Sindup, defendida lá por Zé Rosa. Mas teve um cidadão, os diretores do PROCAP e do CISAM foram a favor também, mas teve um cidadão que foi contra, que colocou gosto ruim nessa história, né?
foi esse diretor que foi afastado a partir de uma reivindicação do Sindup, o Bento, o ex-diretor da Oswaldo Cruz. E ele queria, inclusive, que isso não fosse resolvido naquela reunião, que fosse para o Conselho, para o Departamento Jurídico, para que o Departamento Jurídico desse um aval, que chancelasse essa coisa. E em seguida o professor Rivaldo, muito tranquilamente, disse que não havia necessidade, que a questão poderia ser resolvida ali no Conselho Universitário. Então o que eu quero dizer a vocês? Está documentado aqui, foi o Sindup e pronto. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, pessoal. O que está em jogo nessa eleição, como está demonstrado, são duas propostas, dois projetos. O primeiro é o do pessoal que está no Sindup aqui, a gente está disputando novamente, e que vem mostrando nos últimos tempos que sabe trabalhar, que fez seu salário base aumentar, que se insurge contra diretor e contra reitor quando esses vão de encontro ao interesse do servidor. Eu acho que o último evento no Oswaldo Cruz prova isso cabalmente. A independência do sindicato ao exigir a renúncia de um diretor por conta dos desmandos no Oswaldo Cruz e pela subtração de dinheiro de uma gratificação dos servidores. Isso é claro. Agora, qual é o projeto da outra chapa? Enquanto a gente estava fazendo a disputa para retirar o Bento e para não haver desconto mais na produtividade para estar pagando empresa terceirizada, o pessoal dessa chapa, principalmente, da outra chapa, principalmente o seu candidato a presidente, estava pedindo apoio para o diretor, que estava metendo a mão no bolso do servidor. Então essa é a diferença. Enquanto a gente anda nos setores em busca do apoio do servidor, esse pessoal vai em busca de apoio de reitor, de diretor que já foi afastado, que eles escondem, que não botam no material dele. A diferença é essa. A gente quer um sindicato para o servidor, e esse pessoal quer um sindicato para alguns professores que estão incomodados com a postura do Sindup e querem usar o sindicato, como em outros tempos, para fazer escadinha para os seus interesses, que são interesses que são divergentes dos interesses dos servidores da Universidade de Pernambuco. Então, olhe a história de todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se possível, inclusive, quando passarem no seu setor, nos ligue, porque a gente vai na hora desmentir na frente deles. Eu quero dizer outra coisa aqui para concluir. Meu amigo, se for mostrado aqui um único prejuízo que esse sindicato deu ao servidor, uma única safadezinha, um único gesto de adulação de diretor ou reitor, mostre e venha com o formulário de requerimento da UPE, que eu peço exoneração. Não tem. Não tem. A raiva, inclusive, é essa. É o êxito da nossa gestão, que merece crítica, é claro, todo mundo merece crítica. Mas a raiva é porque hoje se tem um sindicato que não faz escada para diretor subir, que não faz escada para reitor subir. Então, concluindo, a gente pede a você que, sobre qualquer coisa que você escute sobre a direção do Sindup, nos consulte. Nós vamos ter o maior prazer de lhe esclarecer qualquer mentira que tenha sido dita aí, e vai ficar claro, né, que é tudo conversa de quem não tem proposta. Quem não tem proposta mente. Esse pessoal dá o que tem que dar, é a mentira, porque proposta não tem. Então pode nos procurar. Obrigado.